Bom, no Brasil nós temos barragens de rejeitos e barragens hídricas, né, que envolvem mineradoras e outras empresas. E todas devem fazer o seguro dessas barragens. Isso daí é obrigatório para proteger até os acionistas e as pessoas que investem, e as empresas que investem. O que aconteceu foi o seguinte: nós temos aí no mercado sempre as seguradoras monitorando os grandes desastres, certo? E o que aconteceu? Isso desencadeou um desequilíbrio no custo, porque as seguradoras, né, através dos relatórios de inspeção de risco que elas têm, elas conseguem entender qual foi as informações que as barragens, as empresas, né, que detêm as barragens, elas prestaram. Então, mediante a isso, você começa a analisar o mercado e ver que os custos aumentaram e muitas das seguradoras passaram a fazer restrições de várias cláusulas e aumentos de franquia, aumentos de participação do segurado no pagamento do sinistro. E o que se deixou pelo caminho de fazer? Se deixou de entender o que a gestão de risco poderia contribuir nesse ambiente para poder apresentar o risco de uma forma tal que cujo monitoramento, a gestão, possibilitasse você evitar esses aumentos, né? E evitar as empresas de acessarem mercados no exterior, porque veja bem, se você não consegue fazer as coberturas básicas no Brasil, você tem que fazer, e você não quer uma franquia alta, você não quer participar com um valor mais alto, você tem que acessar o mercado externo, e o mercado externo é mais caro ainda. Então o que ainda não se conseguiu equilibrar? É aplicar uma gestão de risco da qual você venda o risco para a seguradora e faça ela entender que o seu risco é um risco que não merece ter tanto agravamento de prêmio. E é isso. Eu acho o seguinte, eu acho que fazer propaganda na TV falando que você está aprendendo não quer dizer que você está aprendendo. O mercado, ele se articula e sabe que você está com uma outra face. Primeiro, você nunca viu no mercado se anunciar que a empresa está fazendo gestão de risco, nunca. Nem na mídia, nem em nenhum lugar. Gestão de risco hoje tem que estar na cabeça das pessoas que gerem o negócio. Então eu estou gerindo o quê? Eu estou fazendo gestão de risco. E isso a gente não viu ainda. E o que acontece? A gente tem visto que as pessoas precisariam entender melhor o quanto é o benefício disso. Gestão de risco não pode se confundir com uma auditoria e nem com uma área de controle. Eu não controlo nada e eu não faço auditoria. Eu entendo como esse risco está. Eu não posso, por exemplo, admitir ou vender para alguém que se a barragem ou qualquer outro ponto do que tem que se fazer está sendo feito e não está sendo feito. Alguém tem que medir o que realmente está sendo praticado dentro da empresa de uma forma única, de uma forma holística. Dentro de uma barragem, por exemplo, você tem vários departamentos, várias áreas que precisam trabalhar em conjunto. E quando que acontece um acidente ou acontece um sinistro? Quando uma das áreas não está em conjunto. E quem catalisa isso? A gestão de risco. E o que ela faz? Ela comunica direto à alta direção da empresa. E ela comunicando à alta direção da empresa, o impacto que dá para seguradores e empresas que fazem resseguro, um conforto de dividir o risco, de dividir o perigo que essa empresa pode trazer. E isso daí vai desde procedimento até formas de compliance que as empresas estão como culturalmente elas devem estar praticando, né? E isso daí tem um impacto positivo, sempre a gestão de risco tem um impacto positivo. Bom, quando nós falamos em gestão de risco, seja ambiental, seja
seja para fins de economia, de equilíbrio financeiro, ou para qualquer outro fim, nós precisamos entender o seguinte: qualquer risco que não estiver apurado, certo, de uma forma transparente, pode causar um problema, seja ele ambiental ou não. No caso do ambiental, é mais agravante ainda, porque é o seguinte: você tem empresas que deveriam, de uma certa forma, trabalhar na margem de segurança. Muitas empresas que nós vemos por aí, tá, de diferentes segmentos, elas atravessam essa margem de segurança. Elas querem ter o lucro acima daquilo que deve ser estabelecido. E toda vez que ela quebra essa margem, qualquer um no mercado sabe. Não adianta mais você querer esconder, por exemplo, porque nós temos vários acidentes aí que, se a gente historicamente lembrar, a gente viu, seja ele de perfuração, de petróleo, seja ele do que for, são sempre níveis de segurança da qual a gestão de risco gostaria de ver, que não estão sendo obedecidos. Isso daí, quando culmina num desastre, ele vai direto para uma pólice de seguro. Se essa pólice de seguro não for bem feita, ela, seja no Brasil ou no exterior, você não vai receber 80%, 100% do que você deveria de receber, que é o caso é 100%, você pode receber 80% ou menos. E normalmente você pode ver que esses riscos não estão bem avaliados, são valores que estão desequilibrados, geralmente valores que estão para baixo do que deveria, e isso daí, você fazendo um valor abaixo do valor que deveria de ser, você ainda incorre em rateio nas apólices, que são, você recebe 70% só do valor, porque isso está na apólice e ninguém lê. É um contrato seguro que não deve ser lido pelo jurídico só, deve ser lido por uma área de risco e uma pessoa que entenda de seguro, que não é o caso de um advogado, é um cara de risco. Bom, as empresas, tá, hoje, elas deveriam ter um espelho do que são as empresas americanas, europeias. Ela precisa ter uma área de risco, que ela poderia estar lotando uma pessoa de seguros, uma pessoa de compliance, uma pessoa de quem ela determinar, mas que ela tenha essa área conhecida dentro da empresa para produzir resultados. Quais resultados ela produziria? Ela poderia estar isenta de todas as funções que são funções de controle e ela levantar os riscos de uma forma que a empresa enxergue que ela pode incorrer até numa quebra. E se isso for feito, quais seriam assim os passos que essa empresa deveria de dar? Primeiro, constituir uma área. Segundo, essa área reportar ao presidente. Não ter nenhum outro reporte, porque isso daí ela pode sofrer assim até pressão de diretorias para que o risco não chegue ao presidente. E o presidente é a pessoa que tem que entender e chamar os seus diretores e entender junto com eles o que está sendo feito e o que não está sendo feito. E hoje você não vê áreas de risco nas empresas. E isso daí é uma perda de tempo, porque a gente deveria de copiar isso bem da Europa, dos Estados Unidos, para que a coisa viesse assim, de uma forma assim positiva. É uma área que realmente traz para você uma visão futurista e não do passado, né? A área que mexe com o passado é a auditoria, a área que mexe com o futuro é a gestão de risco. É para onde a empresa vai e o que ela pode incorrer de problema. Olha, eu acho que o Estado, o poder público, os empresários, todos trabalham para o mesmo fim, para ter as coisas de uma forma organizada, alguns com lucro e outros sem prejuízo. Então, o que está se acontecendo? O que nós vemos no mercado? Vamos dividir as três. Primeiro, o poder público e os municípios, estados e federação deveria de olhar para essa parte de gestão de risco, e já estão olhando. Tá? E os empresários? Os empresários deveriam de ter, desde o presidente até a pessoa mais, o departamento de almoxarifado, todos deveriam estar linkados com um propósito de olhar a gestão de risco como uma ferramenta uma área
que possibilita você a ter práticas de cuidados de não perder, né? Não sobrecarregar a área financeira, ou a tesouraria, ou o caixa da empresa, com vários problemas que elas têm, né? E isso daí tem dado resultado, tanto é que isso é uma prática que se faz, que se tem nos Estados Unidos e Europa, e aqui no Brasil culturalmente deve estar demorando ainda um pouquinho para se implantar, mas vai conseguir. Perfeito.